E aí, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Hoje começaremos mais umas aulas, mais uma aula de linguagens, essa matéria que é tão importante no Enem. Então, eu sou o professor Vinícius e vamos comigo nessa jornada. Hoje nós trabalharemos em relação à gramática os pronomes possessivos demonstrativos, indefinidos interrogativos e relativos. Em literatura, nós iremos trabalhar o arcadismo. Introduzindo aqui, os pronomes possessivos, nós temos que os pronomes possessivos são palavras que indicam relação de posse entre as diferentes partes do discurso, né? Então, são relações que indicam uma certa relação de possessividade ou de posse entre diferentes pessoas ou diferentes coisas. E elas estão também em relação íntima com os pronomes pessoais, visto que elas estabelecem relações de posse entre diferentes pessoas. Então, é muito importante a gente frisar isso, que elas estão geralmente atreladas a pronomes pessoais. Eu trouxe aqui uma, uma tabela, né? Eu vou deixar aqui um pouco. Então, nós podemos ver aqui que elas estão, elas estão mais atreladas ao pronome do caso reto, né? Então, aqui o eu a gente tem o meu, a minha, os meus, as minhas. O tu a gente o teu, a tua, os teus, as tuas. O você, né, que acaba se comportando como terceira pessoa. A gente tem o seu, a sua, os seus, as suas e por aí vai. Então vou deixar aqui a tabela um pouquinho para vocês verem. E aí vamos para o próximo caso. O próximo caso é o pronome demonstrativo. Esse pronome ele demonstra a posição das pessoas do discurso dentro da frase. Então apontam relações de distância, tanto de lugar quanto de tempo, né? Então são pronomes que acabam demonstrando, né, a posição de algum componente do discurso. Então nós temos aqui, né, o pronome demonstrativo masculino da primeira pessoa. Ele é o este, o esta, o isto, né? O este é o masculino, o esta é o feminino e o isto é o neutro. E a gente acaba tendo em relação à posição que o este, o esta, o isto, ele está próximo de quem fala. Então, é como se eu estivesse com um objeto em minha mão e falasse, isto aqui é de quem, né? Então, é próximo de quem fala porque ele está próximo de mim, né? Então, eu estou demonstrando uma posição de um objeto em relação dentro do discurso, né? Então, ele está próximo à primeira pessoa. E a posição temporal ela é no presente, né? Então, é algo que está acontecendo, né? Então, isto acontece frequentemente, ou isto está acontecendo agora, né? Então é uma posição temporal ligada ao presente. Aí agora nós temos o esse, o essa ou isso, né? Em relação à posição espacial, ele está próximo da pessoa com quem se fala. Então, se eu estivesse falando de um objeto que está na mão de quem da pessoa, está na mão da pessoa com quem eu estou falando, eu estaria falando assim. Isso é o que? Isso aí é de quem, né? Então, é uma posição física, mais ligada à segunda pessoa, ou seja, ao interlocutor.
ao ouvinte, né? E a posição temporal é passado recente, então é algo que aconteceu há pouco tempo, né? Então, isso aconteceu, isso aconteceu recentemente, sabe? Então, sempre quando a gente tem o isso, ou esse fato, a gente consegue entender que ele ocorreu no passado, mas não um passado distante, né? E nós temos aqui o pronome aquele, aquela ou aquilo, né? Esse é próximo da pessoa de quem se fala, é próximo do assunto da conversa, né? Então, aquele objeto está estragado, né? Ou aquela bolsa é bonita. Então, a bolsa ela está perto da pessoa de quem se fala. Então, a bolsa é de quem? É da pessoa de quem nós estamos falando. Então, é um pronome demonstrativo que demonstra uma pessoa distante no discurso. Representa o assunto. Então, representa a terceira pessoa. E o passado, né, em relação ao tempo, é um passado distante, ou seja, naquele tempo, né? Ou naquela época. Ou seja, a gente já consegue entender que é algo que já é bem distante dos nossos dias, né? Bem distante da atualidade. Aí nós viemos aqui agora para os pronomes indefinidos, né? Os pronomes indefinidos são aqueles que indicam algum tipo de indefinição, incerteza ou indeterminação. E são empregados sempre na terceira pessoa. Isso é muito importante, a gente vai ver mais pra frente. Aqui nós temos uma tabela bem completinha de pronomes indefinidos, né? Em relação ao variáveis em número e gênero, que são os que são a maioria no caso. Eles em relação ao masculino, nós temos algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vário, tanto e quanto. A gente consegue entender que essas palavras, elas indicam algum tipo de indeterminação. Algum dia eu vou lá. Então, eu não sei que dia que eu vou lá, mas em algum dia eu vou lá. Nenhum de vocês fez isso. Ou seja, eu não vou ficar especificando quais de vocês não fez o que eu pedi. Então, para eu generalizar, eu vou falar nenhum. Todos vocês foram muito bem. Então, se foram todos vocês, então foi todo o conjunto, não vou ficar especificando. Então, aqui nós temos sempre uma, uma indeterminação numérica, né? Aí nós temos variáveis em número, que são qualquer e bastante. Aí o plural de quaisquer, o plural de qualquer é quaisquer, e o plural de bastante é bastantes, né? E nós temos os pronomes indefinidos e invariáveis. Alguém, ninguém, outrem, tudo, nada, cada, algo, que e quem, né? Então, é sempre pronomes que indicam algum tipo de generalização ou indeterminação ou incerteza, né? São chamados de pronomes indefinidos, né? Aí nós temos os pronomes interrogativos, né? Os pronomes interrogativos são aqueles que indicam algum discurso, indicam o teor interrogativo de algum discurso, né? E eles indicam o tipo específico de cada pergunta, né? E aqui a gente consegue ver relações de lugar, onde, onde você vai amanhã, ou cadê o meu celular, né? Então a gente tem essas relações de lugares, a gente tem relações de modo, né? Como você está, qual é o modo que você está hoje, né? Nós temos relações de motivo ou de finalidade. Por quê? Né? Por que você fez isso? Por que você não me avisou? Entende? Nós temos relações de tempo, né? Quando?
ou seja, quando isso acontecer, né? Ou quando isso for acontecer, quando isso vai acontecer, né? Uma pergunta. Nós temos relações de identidade. Essa identidade é tanto uma identidade material ou pessoal, né? Ou seja, o que ela é uma identidade material. Então a gente vai se referir sempre ao objeto. O que é isso, né? O que, o que significa tal conceito, né? E a gente tem o quem, né? Que se relaciona mais a pessoas. Então, quem é fulano, quem é ciclano, né? Quem foi o primeiro presidente do Brasil. Aí nós temos a individualização, qual desses você prefere. Então, estou individualizando alguma coisa. E eu tenho a quantidade, que é quanto, né? Quantos reais isso custa. Então, é uma relação de quantidade, né? E nós temos aqui como últimos, né, os pronomes relativos. São pronomes que deixam claras as relações existentes entre os diferentes componentes do discurso, sem que seja necessário retomá-los a todo momento e evitando assim repetições. Esses pronomes são muito importantes dentro da redação porque esses pronomes eles indicam relações de eles indicam uma certa coesão dentro do texto, né? Então, em vez de você repetir uma palavra exaustivamente, você pode usar esses pronomes relativos para fazer uma relação, para fazer uma alusão a essa palavra, né? Então aqui a gente tem esses principais, né? O que refere-se a coisas ou a pessoas. Então, eu não sei mais o que é certo, né? O fulano, vírgula, que foi o responsável por realizar aquela ação, né? Então, eu não precisei usar fulano duas vezes, né? Eu só usei o que para se referir a ele depois. Então, ele se refere a coisas ou a pessoas. E ele é um dos mais importantes, assim, para a gente se referir, para a gente usar para redação. Mais para frente a gente vai ver certinhos do que a gente vai se aprofundar nesse ponto. Aí aqui a gente tem o quem. Ele refere-se somente a pessoas e ele quase sempre é precedido de preposição. Então, este é o candidato de quem você falou, né? Aquela é a menina a quem eu paguei o dinheiro, né? A criança foi a criança foi a pessoa por quem o super-herói se sacrificou. Então a gente vê diferentes preposições, né? Aqui a gente teve de quem, depois a gente teve a quem, depois a gente teve por quem. Então ele sempre indica essas relações, né? E ele também sempre se refere a pessoas. Aí a gente tem o onde, que refere-se a um lugar e pode ser utilizado com ou sem preposição. Aí aqui a gente tem a casa onde moramos, a casa onde moramos é bonita, entende? Ou a casa aonde iremos é muito bonita também, então nós iremos aquela casa, né? O caminho o caminho por onde percorremos, então nós percorremos aquele caminho, né? Então ela pode vir com ou sem preposição. Então ela não é tão rígida nesse ponto da preposição, né? Aí nós temos o qual ele está sempre precedido por artigo e ele usa-se depois de preposição com duas ou mais sílabas, né? Então aqui aquela empresa para o qual trabalho, entende? Então sempre é uma locução prepositiva e ela sempre se refere a algo muito específico.
né? Então, ela sempre se refere a algo muito específico e a algo que está contida, né, no começo da frase, no começo do texto. E nós temos o quanto, né? Depois de pronomes definidos, tudo, tanto, todos, né? Então aqui, leve tanto quanto conseguir carregar, né? Você, por exemplo, ela pode também ser utilizada como um comparativo, né? Então, eu me esforcei tanto quanto você. Então, são pronomes que podem ser usados como agentes delimitantes, né, de quantidade e também como agentes comparativos. E aí depois a gente vai ter o cujo, né? O cujo, ele se liga a dois substantivos e dá uma ideia de posse. Então, ele concorda em gênero e número em gênero e em número com o que possui, né? Então a gente tem este é o pintor cujo quadro é muito apreciado, ou essa é a mãe de cujo colega falei, né? Então esse pronome relativo, ele pode vir ou não acompanhado de preposição, né? E ele indica essa relação de posse entre dois substantivos, entre duas pessoas do discurso. Aí aqui, literatura, a gente vai falar um pouco sobre o arcadismo, né? Aí, o arcadismo é uma escola literária surgida na Europa no século XVIII. Seu surgimento está ligado a uma tentativa de resgate da literatura clássica, visto que seu nome está ligado à Arcádia. A Arcádia era uma região camponesa, uma região campestre, que servia de inspiração para vários poetas na antiguidade, né? Como se fosse uma paisagem a quem os poetas se referiam em suas obras e tudo mais. Aí o contexto histórico, né? A gente tem como contexto histórico o ciclo do ouro, né? Que mais para frente vocês vão aprender que foi um fator de extremo desenvolvimento do Brasil, sobretudo ali da região de Minas Gerais. A gente tem, além do ciclo do ouro, a gente vai ter a Era Pombal. A Era Pombal ela é muito marcada por alguns desmandos de Portugal em relação ao Brasil. Então, de um lado, a gente vai ter o ciclo do ouro, né? Que é uma relação muito que vai nos dar um quadro muito interessante de desenvolvimento, mas de outra a gente vai ter a Era de Pombal, que vai procurar sugar do Brasil o máximo possível, né? E a gente vai ter a Inconfidência Mineira. E aí vocês vão aprender mais pra frente que vários poetas árcades participaram, né, da Inconfidência. Então a gente vai ter essa Inconfidência justamente como uma consequência, né, dessa oposição que eu expliquei antes entre o ciclo do ouro e os desmandos da coroa para com o Brasil, né? As principais características a gente vai ter o resgate dos clássicos, né? Então a gente vai ter resgate de figuras ligadas ao classicismo, o resgate de termos clássicos, resgate de figuras da mitologia greco-romana, né? A gente vai ter aqui a presença de vários pseudônimos, né, desses poetas árcades que vão remeter à mitologia greco-romana. A gente vai ter a valorização da natureza, então vai ser uma uma como que eu posso dizer? A gente vai ter uma poesia muito mais contemplativa,
A gente não vai ter mais aquela reflexão, né, interna, aquela coisa, aquela busca pela redenção, aquele conflito interno característico do barroco. A gente vai ter a influência do iluminismo, né? A gente vai ter a busca pelo equilíbrio, a gente vai ter a presença de pseudônimos, né? Obrigada. A gente vai ter a idealização feminina, a regularidade formal, né, dos sonetos, e o bucolismo, né, que é representado pelo pastoreio. Aí, como principais lemas, né, a gente vai ter do arcadismo, vai ser o Carpe Diem, que é aproveitar a vida, viver o momento, né? O Fugere Urbem, que é o fogo da cidade, remetendo a felicidade da vida no campo, né, em contraste com o caos urbano. A gente vai ter a Aureas Mediocritas, desvínculo à vida material, que segundo os Árcades era considerada uma vida medíocre, né? E então a gente vai ter a busca por realizações imateriais. E a gente vai ter a inutilia truncati, que é cortar o inútil, ou seja, afastar-se da infelicidade que o apego material pode causar, né? Aí aqui eu trouxe alguns nomes, né? Santa Rita Durão, Basílio da Gama, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Silva Alvarenga e Inácio José de Alvarenga Peixoto, que são os principais nomes do arcadismo. E é isso. Foi um prazer ajudá-los e em caso de quaisquer dúvidas, podem falar comigo com os monitores. Um abraço e até mais.